Mas eu quero te ensinar aqui nessa manhã que você, na autoridade do nome de Jesus, você pode começar a partir de hoje, gerar decretos sobre a sua própria vida. Gerar decretos sobre a sua casa, sobre a sua família. Gerar decretos sobre as suas finanças. Gerar decretos sobre a sua saúde. Você pode pegar da palavra e você pode lançar no reino espiritual com a sua boca decretos de vida e não de morte. Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, com vitória, com fôlego novo. É dia de estar na presença de Deus, é um novo dia, é uma nova oportunidade. Nessa manhã eu não fiz nem meus convites, vou convidar alguns aqui, nem lembrei, pedi para vocês fazerem e eu não fiz. Eu quero pedir para quem chegou agora, convidar outras pessoas e nós vamos ministrar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para mim e para você. Eu costumo entender, né, que é impossível você ministrar uma palavra e você não ser ministrado por ela, né? Então, todas as vezes que eu ministro uma palavra, eu sou ministrado por essa palavra. Eu separei uma palavra aqui, mas enquanto eu estava orando, eu entendi que eu deveria ministrar em outra palavra. Então, eu vou ministrar na outra, tá bom? Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, né, você abra em Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6. Eu vou ler do 13 e eu vou ver até onde que eu vou ler aqui, tá bom? Eu não decidi ainda não. A gente vai decidindo aqui com o Senhor, com o Espírito de Deus aqui. O 13 diz assim: então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao seu decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o teu Deus, a quem você crê e você serve continuamente, o livre. E taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E logo ao alvorecer, o rei levantou, correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou: Daniel, com uma voz de aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi nenhum mal. Pai, em nome de Jesus, clamamos e te pedimos, fala conosco nessa manhã, enche o nosso coração, Pai.
E que verdadeiramente, Senhor, a tua palavra se torne vida ao coração daqueles que o Senhor separou para estar aqui nessa manhã. Que o Senhor possa ministrar, Pai, que aqueles que se encontram literalmente dentro de uma cova, aqueles que se encontram, Pai, dentro de lugares, ó Deus, que estão sendo oprimidos, e que nessa manhã o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Nessa manhã, eu já tinha uma palavra aqui muito, muito boa, separada, uma palavra assim, de poder. Enquanto eu orava, eu literalmente, assim, fui levada enquanto estava orando para Daniel, né? Para Daniel na cova dos leões. Tem muitas coisas que Daniel fez, mas literalmente essa palavra veio a respeito de Daniel na cova dos leões. E eu entendo que Daniel, ele foi alguém que se posicionou. Em primeiro lugar, a palavra ela fala que Daniel era um príncipe e ele era alguém que foi levado como escravo, como prisioneiro. Ele e seus outros amigos, eles foram levados como prisioneiros. E dentro desse processo, Daniel, ele foi afastado da sua família, ele foi afastado daquilo que era a sua base, daquilo que era a sua estrutura. Mas mesmo distante, mesmo não tendo que dar satisfação para ninguém, Daniel, ele toma algumas decisões que nos mostra que ele tinha princípios e valores estabelecidos em Deus. Quando Daniel chega no palácio, eles têm a proposta para que Daniel pudesse se alimentar ali na mesa, né? Ele pudesse comer o banquete do rei. E Daniel, ele não aceita. Ele não aceita viver igual todo mundo estava vivendo. Daniel não aceita se posicionar como todo mundo se posicionou. E ele toma uma postura diferente, ele toma atitudes diferentes e ele não aceita fazer o que todo mundo está fazendo. Porque Daniel, ele tem uma base, ele tem seus princípios e ele tem os seus valores. E essa passagem específica que nós lemos fala de quando o rei, ele influenciado por inimigos de Daniel, né? Porque quando você está caminhando na direção daquilo que Deus te mandou fazer, quando você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, quando você se posiciona para cumprir o seu chamado, o seu propósito, pode saber que as barreiras vão se levantar, as dificuldades vão se levantar, os problemas vão bater na sua porta. Ontem eu estava conversando com um dos membros da equipe, a Gi, que faz o processo aí de postagens. E ontem ela falou assim: pastora, você já notou que todas as vezes que você vai abrir uma mentoria, que todas as vezes que você vai fazer uma imersão, parece que todas as lutas e provas e problemas aparecem? Eu falei, já notei. Já notei que todas as vezes que eu digo assim, ó, vou abrir inscrição para imersão, transfiguração, pronto, a guerra levantou para todo lado. É problema que eu não tinha, aparece. Guerra com pessoas que eu nem conheço, não sei nem de onde que vem, aparece. Confusão para todo lado, problema para todo lado. Por quê? Porque o diabo, ele sabe o que acontece dentro dessas imersões. O diabo sabe o que acontece dentro de uma mentoria de 3 meses. Ele sabe. Dentro das mentorias, queridos, eu já tive pessoas que saíram de depressão. Eu já tive pessoas que saíram do processo de querer se suicidar o tempo inteiro. Tive pessoas que restaurou casamento, restaurou finanças, restaurou educação de filhos. Pessoas que entraram em um lugar de amor próprio, de amor a Deus, de restauração da família, da vida espiritual. Pessoas que não pregavam, pessoas que não cumpriam o chamado, que não cumpriam o propósito. E que hoje me manda mensagem aqui: pastora, tô pregando, tô fazendo, tô cuidando de mulheres, tô cuidando de ministérios. Pessoas que estavam aprisionadas, bloqueadas. Então toda vez que eu falo assim, vou abrir, pronto, pode esperar que guerra para todo lado. E Daniel, queridos, ele estava em uma postura de cumprir o chamado de Deus naquilo que Deus chamou ele para fazer. E guerras se levantaram. O que Daniel tinha feito contra esses moços aqui? Nada. Daniel só tinha buscado a Deus.
A Adriana dizendo eu, tá vendo? Daniel, queridos, ele estava buscando a Deus. Ele estava cumprindo o chamado dele. Ele estava ali ajudando todos os reis que foram se levantando. Daniel estava ali dando suporte, dando orientação, sendo um canal de Deus, sendo um canal de vida, de orientação, de conselho. Daniel era um conselheiro extraordinário, porque ele não era apenas um conselheiro. Ele era um conselheiro guiado pelo Espírito de Deus. E é diferente. Entende isso? É diferente. É diferente ser um conselheiro guiado pelo Espírito de Deus, direcionado pela presença do Senhor. É diferente, queridos, no mundo aí fora, ser um médico direcionado pelo Espírito de Deus, ser um pediatra direcionado pelo Espírito de Deus. Não é meu trabalho, mas quando você serve a Deus, você faz seu trabalho de forma diferente. É diferente, queridos. Ser um empreendedor, um empresário do reino, é diferente. É diferente ser um psicólogo de Jesus. É diferente. A sua postura é diferente, o seu estilo é diferente, o seu posicionamento é diferente. É diferente ser uma professora guiada pelo Espírito de Deus. E Daniel estava ali, cumprindo o plano de Deus. Ele estava ali, queridos, como um conselheiro. Mas ele era diferente. E quando você é diferente, você incomoda. Quando você faz aquilo que Deus está falando para você fazer, você começa a incomodar. Os enviados de Satanás, as pessoas que estão sendo influenciadas pelo diabo, ela vem para ser um canal do diabo para paralisar você, para parar você. E quantas pessoas se permitem ser paradas por Satanás? Quantas pessoas estão caminhando, fazendo aquilo que Deus disse para você fazer, mas as lutas vêm, as barreiras vêm, os decretos de paralisação vêm. Os decretos que dizem assim, você não vai continuar. Você já está me irritando, você não vai continuar. E diante desses decretos, você precisa decidir. Eu sirvo a um Deus vivo, que mesmo que me lancem numa cova de leões, Ele vai me sustentar lá. Ele vai me guardar lá. Ele vai me proteger lá. E influenciado o rei por homens maus. Quantas pessoas, queridos, às vezes você não fez nada. Ou até fez bondade para essa pessoa. E a pessoa tá ali rondando para poder trazer destruição na sua vida. A pessoa tá falando mal de você, tá maldizendo você, tá levantando possibilidades para destruir você. Infelizmente, queridos, tem pessoas que elas são doentes, elas são enfermas, emocionalmente falando. E como a vida dela é um inferno, como a vida dela é uma porcaria de vida que não vale a pena ser vivida, ela faz de tudo para poder parar e destruir quem tá fazendo alguma coisa. Eu lembro que quando eu não fazia nada, quando eu só estudava, fazia outro curso, estudava de novo e fazia outra formação, eu não colocava nada em prática. Eu lembro que quando eu não colocava nada em prática, ninguém me perturbava. Ninguém falava mal de mim, ninguém me perturbava, ninguém criticava. Eu não arrumava guerra com esse tanto de coisa que eu arrumo hoje. Não. Por quê? Porque eu tava paralisada. Satanás tá nem aí com quem tá no muro, ó. Satanás não tá nem aí com quem tá paralisado. Ele tá nem aí. Satanás não tá nem aí com quem tá estagnado, com quem tá paralisado, com quem tá em cima do muro, com quem ainda não se decidiu, com quem ainda que não se resolveu. No reino espiritual, queridos, não existe meio termo. Ou você é ou você não é. No reino espiritual não existe esse processo de não sei, eu sou mais ou menos. Não tem. Ou você é ou você não é. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você tá com Deus ou você tá com o diabo. Não tem. Ah, não, eu sou do caminho do meio. Eu sou da coluna do meio, eu sou do muro. Esses do muro, o diabo nem mexe com eles. Porque já sabe. Os do muro, queridos, faz parte da jurisdição de Satanás. Ó, eu arrumei confusão até com o Instagram. Porque eu falo do diabo, de Satanás, não sei nem do que eu falo. Eu sei que eles disseram que minha página é uma página do mal. Eu tive que arrumar toda uma situação.
para poder voltar a funcionar. Precisei ligar para o Facebook, precisei entrar em contato, precisei... Um desafio. Desafios e desafios. Um desafio atrás de uma coisa incomum, anormal. A quantidade de desafios. Por quê? Porque está posicionado, porque está decidido. E Daniel, queridos, ele estava posicionado, ele estava decidido. O decreto é que não se podia buscar nenhum Deus. O decreto é que não podia orar para nenhum Deus. E Daniel fala, eu vou continuar. Daniel fala, eu sirvo ao Deus vivo, eu oro 3 vezes ao dia e eu vou permanecer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, mesmo que custe a minha vida. E Daniel, queridos, diante de um decreto de morte, eu não estou falando de um decreto de prisão, eu não estou falando de um decreto de mais ou menos uma sanção, não, você vai ter um problema se você orar. Não, você vai ter um probleminha, Daniel. Você vai ser preso. Não era prisão, era morte. Ser lançado na cova dos leões era pena de morte. Ninguém nunca tinha saído da cova dos leões. Impossível ser tirado da cova dos leões. Quem se prostrar diante daquilo que acredita lá, tem um decreto que essa pessoa vai ser lançada na cova dos leões. E a palavra de Deus diz assim: e ele continuou orando 3 vezes por dia. Ele continuou. Eu quero dizer para você, quando você chega nesse lugar aqui, que os problemas não param você, que as dificuldades não param você, que os decretos de Satanás não param você. Quando você chega nesse lugar aqui, aonde a tristeza não para, a sua intimidade, a sua busca com Deus, os problemas, as dificuldades. Quando você chega nesse lugar, aonde um decreto de morte, Daniel, você vai morrer. Daniel, se você orar, você vai morrer. E ele diz assim, eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Daniel, ele continua orando. E a palavra de Deus diz que o rei, ele tentou livrar Daniel. O rei tentou mudar o decreto. O rei tentou gerar livramento para Daniel. Mas ele não pôde. Ele não teve opção. Ele precisava cumprir a lei, decretos, editos. Ele precisava fazer com que aquela lei fosse cumprida. Ele não tinha volta. Ele não tinha possibilidades de desfazer o decreto. Queridos, existe um poder no decreto. E esse decreto aqui era um decreto de mal. Era um decreto do diabo, era um decreto de Satanás. Mas eu quero te ensinar aqui nessa manhã que você, na autoridade do nome de Jesus, você pode começar a partir de hoje, gerar decretos sobre a sua própria vida. Gerar decretos sobre a sua casa, sobre a sua família. Gerar decretos sobre as suas finanças. Gerar decretos sobre a sua saúde. Você pode pegar da palavra e você pode lançar no reino espiritual com a sua boca decretos de vida e não de morte. Esse decreto aqui é um decreto de morte. Mas eu quero dizer para você que você tem autoridade através do nome poderoso de Jesus. Que é o nome que não há outro nome que se nomeia próximo ao poder que há no nome de Jesus. Na autoridade daquilo que Jesus fez por mim e por você. Você comece a se posicionar decretando aquilo que você vai viver e não aquilo que você está vivendo. Quantas pessoas, queridos, passam o dia todo decretando aquilo que você já está vivendo? Se você olha para o caos, você decreta caos.
Não porque tudo tá dando ruim, tudo tá ficando difícil. E eu sei que não é fácil. Eu sei quando os decretos do mal vêm sobre a nossa vida. Eu sei que não é fácil você sair desse lugar de caos e você dizer, o meu Deus, Ele está comigo. Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele me direciona, Ele me capacita. Porque é fácil, queridos, falar isso quando tudo vai bem. É fácil dizer todas as coisas cooperam para o meu bem quando tudo vai bem. Mas quando tudo começa a desmoronar, eu sei que você precisa tirar uma força além de você, além das suas possibilidades. Eu sei que você precisa realmente adentrar nesse lugar, conduzido, direcionado, orientado pelo Espírito de Deus. Onde você diga assim, Senhor, eis-me aqui, Pai. Traz sobre a minha boca decretos de vida e não de morte. Traz sobre mim, Pai, uma palavra de vida e não de morte. Daniel, queridos, ele não pôde ser salvo pelos homens. Não. E tem áreas e situações da nossa vida que ninguém vai poder nos salvar. Tem covas de leões que nós somos lançados, que não tem homem, que não tem amigo, que não tem banco, que não tem socorro de fora que vai nos alcançar. Mesmo a palavra diz assim, ó. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. Ele decidiu que ele ia salvar Daniel. O rei decidiu que ia salvar Daniel, mas ele não pôde salvar. E até o pôr do sol, ele fez o possível para livrar Daniel. Só que, se o rei tivesse livrado Daniel, a glória seria do rei. Se o rei tivesse livrado Daniel, nós hoje não estaríamos aqui ministrando que ele passou pela cova do leão. O rei não pôde livrar Daniel, porque Deus quer nos mostrar e nos ensinar que vão ter momentos que nós vamos passar sim por covas. Que tem momentos que nós vamos passar sim por situações bem desafiadoras. Mas que a nossa confiança, o nosso coração e a nossa esperança precisa estar em Deus. Que a nossa força, que a nossa confiança, que a nossa esperança, que o nosso refúgio, que a nossa fortaleza, ela precisa estar em Deus. Deus, queridos, Ele permite muitas vezes a entrada na cova dos leões, na nossa vida. Porque lá dentro da cova do leão, você não pode pedir socorro aos homens. Eles não podem fazer nada por você. Existem covas do leão na nossa vida, que os homens não podem nos estender as mãos. Existem lugares que são como as covas dos leões. Lá, nesses lugares, talvez de dores emocionais profundas, talvez de desalento profundo, talvez você entrou aqui e nem viver, você não quer mais. Covas de leões tão profundas, leões rugindo para matar você. Leões de angústia, leões de desespero, leões que dizem, acabou, seu fim chegou. E nesses lugares, queridos, existe uma consciência de que ninguém mais pode fazer nada por mim. Agora, a minha confiança, a minha esperança, o meu fôlego, a minha força, tudo que eu tenho precisa estar totalmente firmada em Deus. Eu preciso confiar que Ele vai me suster. Eu preciso confiar que Ele vai fechar a boca dos leões. Eu preciso confiar que Ele vai trazer a provisão. Eu preciso confiar que Ele vai me tirar sem nenhuma machucadura, sem nada. Sem nenhuma mordida desses leões. E a palavra de Deus, ela diz que o rei passou a noite toda sem comer e sem dormir. O rei jejuou. O rei fez vigília. O rei, ele não conseguiu dormir enquanto Daniel estava na cova. Mas quando amanheceu, e eu quero lembrar para você uma passagem que está em Salmo. Salvo engano,
35, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero dizer para você que o problema, a dificuldade, o que você está passando, não é para a vida toda. O problema, a dificuldade, as situações, as covas dos leões que você está vivendo hoje, ela não pode durar a vida toda. Não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a palavra de Deus diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, ele começou a gritar: Daniel, Daniel, seu Deus te salvou, Daniel. Aquele rei, lá no fundo, ele tinha sido tocado por Deus. Aquele rei lá no fundo, ele tinha sido tocado pela vida de Daniel. A vida de Daniel é uma ministração. A nossa vida, queridos, os nossos frutos precisam ser uma ministração. A nossa vida precisa falar como uma ministração fala. O rei, de alguma forma, ele cria no Deus de Daniel que aquele Deus podia salvar Daniel. Em toda a história daquele rei, ele nunca viu ninguém sair daquela cova vivo, ileso. Mas de alguma forma, ele falou assim: não, Daniel serve a um Deus tão poderoso. Daniel, ele tem a conexão com esse Deus. E eu creio que algo nessa noite aconteceu. E ele corre e ele diz: Daniel, Daniel, o teu rei te salvou, o teu Deus te salvou. O rei não pôde fazer nada por Daniel, apesar da sua sabedoria, da sua autoridade, do seu poder. O rei tinha poder, mas não contra aquele decreto. Tem decretos, queridos, que Satanás, ele quer lançar sobre as nossas vidas, aonde ninguém vai ter poder para nos tirar desse lugar. Mas Deus tem. Deus tem o poder. Deus tem toda a autoridade. Deus tem toda a sabedoria. Deus tem toda a capacidade. E Deus nos arranca de lugares que muitas pessoas estão esperando a sua morte. Mas Deus te arranca daquele lugar. Muitas pessoas, muitas vezes, estão esperando ali que você não saia mais daquele lugar. Mas é o Deus que pega você e arranca desse lugar de impossibilidade. Era improvável, queridos. Era impossível Daniel sair desse lugar. Impossível. Impossível ele sair desse lugar. Mas ele grita assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus não era o Deus de outra pessoa. O meu Deus. O meu Deus. O meu Pai. O meu Deus a quem eu sirvo. Ele me livrou da cova dos leões. E os leões não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado justo e inocente. Quero dizer para você que as acusações que as pessoas fazem ao seu respeito não definem quem você é. Que as acusações que as pessoas fazem ao seu respeito não definem quem você é. Daniel, ele foi encontrado justo. Daniel foi encontrado inocente. E eu quero dizer para você que a sua justiça, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Muitas vezes, queridos, nós somos colocados em lugares de injustiça. Muitas vezes nós somos acusados de coisas que nós não fizemos. Muitas vezes, pessoas levantam mentiras, calúnias, mas quem te defende? O advogado seu não é dessa terra, ele é do céu. E ele é o seu defensor. E Deus, queridos, quando ele vê um justo, quando ele vê um inocente, ele defende o justo e ele defende o inocente. Daniel, por conta daquilo que ele acreditava. Daniel, por conta daquilo que ele estava fazendo, que estava cumprindo o chamado, o plano, o projeto, o propósito de Deus. Daniel, injustamente, foi lançado em uma cova.
Injustamente. Ele foi acusado. Injustamente. Ele estava em um lugar para morrer, para padecer. Injustamente. Mas ele tinha um Deus. E eu costumo dizer que eu e Deus somos a maioria. Diga aí para você mesmo. Você e Deus aí, diga aí. Eu mais Deus somos a maioria. Ou Deus mais eu. Deus mais eu, maioria. Daniel tinha muitas pessoas que estavam contrário a ele. Mentiras, enganos, um decreto que foi construído para a destruição de Daniel. Eu quero dizer para você que situações podem estar sendo articuladas para sua destruição. Circunstâncias podem estar sendo articuladas para sua destruição. Mas o seu Deus é o que te livra de cada uma delas. Eu lembro que certa feita, tem um pouco de tempo, o Senhor me deu uma palavra para uma pessoa. E o Senhor me deu uma palavra muito clara. Muito clara. Eu lembro que Deus falou assim, olha, dentro da empresa, eu nem sabia de nada. Por isso que foi muito clara, e muito clara mesmo, porque eu não sabia a história dessa pessoa, a respeito da empresa dela, eu não sabia nada. Eu falei assim, olha, Deus me mostrou, e Ele falou que tem pessoas lá na sua empresa, que são sócios seus, e que eles estão fazendo reuniões para derrubar, né, a parte de vocês, e depois que vocês se tornarem fragilizados, eles vão comprar a parte de vocês, né? Eles vão trazer ali, eles estão fazendo essas reuniões escondidos para realmente trazer esse processo de destruição, porque eles não querem vocês mais na empresa. E Deus manda te dizer que é para fazer isso, 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 isso. É para você organizar assim, 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 assim. E aí eu trouxe aquela palavra e ela falou, tá bom então. Mas era muito claro, era o que era para fazer. Muito, muito, muito claro, de uma forma muito clara. O que era para aquela pessoa fazer, quais eram os passos para ela dar. Porque quando a gente é guiado, queridos, pelo Espírito de Deus, não tem como dar errado. E eu lembro que naquela mesma semana, uma profeta, só que não era uma profeta simples como eu. Porque se eu vou te entregar uma palavra, eu te entrego uma palavra igual eu tô aqui falando. Falo assim, olha, o Senhor me mostrou isso, isso e isso, e é aqui a palavra. Pronto. Só que aí a profeta entregou a palavra assim, ó. Terra! E bateu o pé, e rodopiou e não sei o que. E aí falou com ela que não era pra ela... trouxe uma palavra totalmente contrária da que ela tinha recebido. E claro, ela ouviu o quê? Uma palavra... uma palavra que foi uma palavra normal que eu trouxe. Uma palavra comum, normal, só que era uma palavra de Deus. Até porque eu não conhecia o que ela estava vivendo. Ela ouviu o que a profeta da terra tinha falado. E aquela coisa toda. Beleza. E o Senhor novamente disse pra mim assim, vai lá e fala com ela que tem um tempo hábil pra fazer aquilo que eu disse pra ela fazer. E eu fui lá novamente e falei, ó, tem um tempo hábil pra você fazer, porque os portais se fecham. Beleza. Tu fez que não sabe a história nem ela. E aí... beleza, demorou um tempo, toda a palavra, tudo que eu disse pra ela, tudo que eu orientei ela, tudo que eu falei aconteceu. Ela me liga e ela falou assim, pastora, tudo que a senhora falou, tava tudo sendo construído ali, escondido da gente, escondido nada, Deus tinha falado, como que tava escondido, entende? Deus tinha mostrado, Deus tinha direcionado, Deus tinha orientado. Como é que estava escondido? Não estava nada escondido. Só que ela não quis ouvir a orientação e a voz de Deus. Porque todas as vezes, queridos, que Deus traz uma orientação, uma palavra para você, Satanás vai tentar confundir você. E a confusão de Satanás, essa tentativa de confusão do diabo, para mim e para você, não são com mentiras, são com meias verdades. Presta atenção nisso aqui. A confusão
que muitas vezes Satanás vai tentar trazer para você não são com mentiras, são com meias verdades. Ela não obedeceu, ela não ouviu e ela pagou o preço por não obedecer e por não ouvir. Por quê? Deus falou com ela antes, para que ela tivesse tido uma postura diferente antes, para que ela tivesse um testemunho antes, para que ela se posicionasse antes. E o diabo envia alguém para confundir em nome de Deus. E eu não sei por que eu tô falando isso aqui, mas Deus me fez me lembrar agora, muito claro. Talvez você não tenha lido ainda, de um profeta velho que diz para o outro profeta: eu sou homem de Deus igual você. Então faz isso, isso e isso. Tem gente aqui que tá ouvindo mentira em nome de Deus. Tem gente aqui que tá tomando decisões para a sua vida, decisões sérias, que você tá tomando para a sua vida com pessoas enviadas pelo diabo em nome de Deus. O profeta velho tá dizendo para você: olha, Deus disse isso, eu sou profeta. Cuidado, queridos. Todas as vezes que você ouvir uma palavra, todas as vezes que você ouvir uma profecia, faça prova de Deus. Pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo. Sinta o testemunho interior ministrar o seu coração, para que você não se perca na jornada. Voltando. Eu abri esse looping provavelmente porque Deus queria falar com alguém aqui. Decisões sérias sendo tomadas por profetas enviados do diabo em nome de Deus. Cuidado. Fica atento. Ó, atenção. Porque mais do que matar, roubar, destruir, Satanás tem trabalhado com confusão. Mais do que só matar você e acabou, acabou. Ele confunde você. Pior do que morrer é viver uma vida em confusão. Confuso, sem saber para onde ir, sem saber qual a direção tomar. Que essa decisão que você vai tomar na sua vida hoje, as decisões que você precisa tomar, ore, jejue, busque ao Senhor, ouça a voz do Espírito Santo e então tome decisões conduzidos pela presença de Deus. Daniel, ele não pôde ser paralisado. Eu quero dizer para você, você não vai ficar paralisado. Daniel, ele não foi morto pelos leões, porque Daniel tinha santidade nele, porque Daniel era diferente, porque Daniel se movia de forma diferente. Ao invés dos leões ali comerem Daniel, Deus envia um anjo que fecha a boca dos leões. Talvez você esteja rodeado de leões na sua vida. Talvez você esteja rodeado de pessoas que estão te acusando. Talvez você esteja rodeado de acusações, de mentiras. Talvez até no lugar onde você trabalha. Tem pressão e opressão para todo lado. Mas Deus, ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você não vai ficar paralisado nessa cova. Que o seu justificador é Deus. Que o seu advogado é Ele. E que Ele vai honrar você à medida da honra que você dá a Ele. Porque Daniel honrou a Deus, queridos. Daniel decidiu qual era o lado que ele faria parte. Daniel não quis salvar o próprio couro, a própria pele dele. Mas ele se posicionou. Posicionamento faz toda a diferença. Para que Deus te chamou? Quais são os planos, os projetos e os propósitos de Deus para você? O que Ele te chamou para fazer e você não está fazendo? Porque você tem medo de se posicionar. Quando você se posiciona, quando você começa a dar frutos, quanto mais fruto você dá, mais pedrada você leva. E é nas pedradas, queridos, que Deus te sustenta. É na cova que Deus faz com que os testemunhos, meus e seus, sejam construídos. Se eu não tivesse passado por nenhuma cova na minha vida, eu não teria nenhum testemunho para contar. Mas eu sou uma mulher lotada de testemunho, por conta da quantidade de covas, de leões que eu precisei atravessar.
Talvez você esteja aqui hoje em uma cova do leão. Talvez você entrou aqui hoje nessa live e você está exatamente com muito medo nesse lugar, nessa cova. E Deus te trouxe aqui só para dizer para você, esse é um lugar de passagem. Esse é um lugar de construção de testemunho. Esse é um lugar que eu estou enviando anjos, filho, filha, para fechar a boca desses leões. Esse é o lugar que eu vou honrar você. Esse é o lugar que você vai poder dizer para as pessoas que estão lá fora, sim, ó rei, ele salvou a minha vida. Sim, ó rei, ele enviou o anjo para fechar a boca do leão. Sim, eu fui arrancado desse lugar, dessa cova. Sim, ele me salvou, ele esteve comigo a noite inteira. Que você saiba que nesse lugar que você se encontra, você não está sozinho nesse lugar. Os anjos do Senhor estão com você. Em nome de Jesus. Eu creio que essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti, eu não cometi nenhum mal. E eu quero terminar nessa manhã. No versículo 26 diz assim, paz e prosperidade. Estou editando um decreto. Outro decreto foi gerado por conta daquilo que Daniel viveu. Por conta da cova que Daniel passou, um novo decreto foi gerado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Um novo decreto foi criado. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Deus prosperou Daniel durante o reinado de Dário e Círio, o persa. Por conta daquilo que Daniel viveu. Por conta daquilo que Daniel passou. Por conta do processo. Por conta da fidelidade. Por conta da confiança no Deus que ele servia. Um novo decreto foi gerado. E o novo decreto é honrem, adorem, exalte ao Deus de Daniel. Porque ele é o Deus que livra, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. Por conta do seu testemunho, um novo decreto vai ser gerado na sua família. Por conta do seu testemunho, um novo decreto vai ser gerado dentro da empresa que você trabalha. Ou dentro da empresa que você gerencia. Por conta do seu testemunho, um novo decreto vai ser gerado no seu bairro, na sua casa, na sua família. Por conta do seu testemunho, um novo decreto pode ser gerado na sua cidade, no seu estado, no seu país. Eu não sei onde Deus quer te levar. Mas Deus levou Daniel para um lugar de alto escalão. Deus colocou Daniel num lugar de honra. Entrava rei, saía rei, Daniel estava lá. Daniel estava lá. Porque aqueles que são fiéis a Deus, queridos, Deus é fiel a cada um deles. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus dura para sempre. Por conta da cova. Se Daniel nunca tivesse entrado na cova, esse novo decreto nunca teria sido gerado. Eu quero te dizer nessa manhã, não despreze nem a cova que você está passando. Até a cova que você está passando, até a cova que você entrou, até a cova que você está vivendo, é para honrar, glorificar e engrandecer o nome de Jesus. A cova é o lugar da construção do seu testemunho. Não despreze a sua cova, porque é com essa cova, com esse lugar, que Deus vai construir testemunho. E por conta do seu testemunho, um decreto pode ser gerado na vida de muitas e muitas pessoas, que talvez agora você nem conheça. E que em nome de Jesus, você saia dessa cova. E que o nome dele seja glorificado em você e através de você. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te louvar, te agradecer, engrandecer o teu nome. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua direção.
Obrigado, Espírito Santo, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Colocamos, ó Pai, aqueles que estão dentro de covas, diante do teu altar e na tua presença. Que eles possam sair desse lugar. E o testemunho que foi construído, Senhor, dentro dessa cova, possa gerar decreto de vida sobre a vida de muitas e muitas vidas. Senhor, que essas pessoas, elas possam ser canal do Senhor nessa terra. Ó Pai, que ainda hoje a boca de leões possam ser tapadas. Que ainda hoje, Senhor, decretos de vida possam ser construídos. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos, apresentamos diante do altar do Senhor cada vida que esteve aqui durante todo esse tempo, durante toda essa live. E que um novo do Senhor possa vir sobre essas pessoas. E que verdadeiramente elas possam dizer como Daniel: ó Rei, o meu Deus enviou um anjo. O meu Deus me salvou. Pai, que nós sejamos salvos, resgatados pelo Senhor. E que através, Senhor, dos testemunhos gerados, o teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos nessa manhã no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém.